paz do Senhor, mais um dia na presença do nosso Deus. Eu quero te convidar a fazer uma oração comigo e depois nós vamos fazer uma breve meditação da palavra de Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo te damos graças por mais esse dia. Obrigada pela vida, obrigada, Senhor, pelos teus benefícios. Eu quero colocar a minha vida, a vida daqueles que estão do outro lado da tela, e eu peço, Espírito Santo, esquadrinha o nosso coração, esquadrinha a nossa mente, vê o que nós necessitamos, vê o que está de errado, e eu peço, Pai, que o Senhor entre com o teu milagre, com a tua providência, com a tua cura, com o teu refrigério sobre essas vidas, meu Pai. No nome santo de Jesus, abre o nosso entendimento e que nós possamos, Senhor, entender a Tua palavra. No nome de Jesus Cristo, amém. Você já imaginou como seria você viver sem ver o sol todos os dias? Seria muito complicado, não é mesmo? E apesar de nós sabermos que ele brilha sem parar, há dias em que a nebulosidade ou a localização em que nós estamos, impede que a luz seja vista. E essa é a situação de pessoas que vivem em alguns países do mundo. Exemplo seria a cidade de Alta, onde cerca de 20 mil habitantes lá no extremo norte da Noruega, quase lá no Polo Norte, essas pessoas vivem, elas não contemplam o sol por vários meses e a ponto de até ficarem depressivas, porque você sabia que quando a gente passa grande tempo sem a luz do sol, a gente começa a ficar até desanimado, triste, abatido, e algumas pessoas passam por essa experiência. Mas quando o sol aparece, eles se deliciam com a luz, com o calor, o bem-estar que o sol promove, porque o sol ele promove bem-estar. Como é gostoso a gente acordar e ver a luz do sol, escutar os pássaros, é muito gostoso. E Deus, assim como o sol, ele traz benefícios para a nossa vida, Deus ele é como o sol para o seu povo. Ele ilumina, ele dá vida, ele traz conforto, ele traz alegria. E ainda que tudo esteja escuro ao nosso redor, Deus ele não deixou de ser a luz gloriosa, que aquece a alma, que protege quem confia nele. Durante o Êxodo, se você se recordar lá em Êxodo, no capítulo 13, verso 21, você vai ver que enquanto o povo de Israel atravessava o deserto, Deus ele envia uma coluna de fogo e uma nuvem protetora. E é interessante que durante a noite, Deus ele era como uma coluna de fogo que aquecia, que brilhava, que dirigia as pessoas na escuridão. E durante os dias de calor, que o calor era escaldante no deserto, então o Senhor era uma nuvem protetora, um escudo que guardava e cuidava do seu povo. E é interessante que se você prestar bem atenção no texto, lá no verso 21 do capítulo 13, você vai ver que lá fala que Deus ele não se afastava do povo. Olha que cuidado que Deus tinha com o povo. E assim como ele fazia com aquele povo, ele faz conosco. Assim também ele é na sua vida. Deus, ele é sol, ele é escudo, ele te ilumina, ele te sustenta, ele te protege, concede a sua graça infinita todos os dias. O nosso Deus cuida de nós como ele cuidava do povo. Deus, ele dissipa a escuridão do nosso coração. Nós só temos que confiar, que buscar a luz dele diariamente. Então, o que nós precisamos fazer é orar, entregar ao Senhor nossos medos, nossas incertezas, nossos temores. Ele te dá graça. Ele que te dá graça nos dias frios, escuros da vida. Mas você não pode duvidar.
Mesmo que você só veja nuvens, Ele está cuidando de você. Mesmo que você veja nuvens escuras, tempestades, o sol da justiça, ele não parou de brilhar. Ele vai dar graça para que você supere todas as suas dificuldades. Você só tem que crer. Ele é o nosso refúgio. Eu me recordo que quando um dos meus filhos era pequenininho, nós fomos a uma loja de artigos religiosos, uma loja de artigos cristãos. E o interessante é que lá, criança, tudo que vê quer. E nós compramos fantoche, nós compramos livrinhos para ele, e ele saiu todo empolgado da loja. E ele saiu tão distraído, tão empolgado, que quando ele foi para a calçada, ele não olhou para cima, ele não olhou para ver o que estava acontecendo, e ele pegou na mão de um casal para ir embora. Ele não pegou na nossa mão. E o rapaz olhou para trás e meu marido fez um sinal dizendo: vai, né? Vamos ver até onde ele vai. E ele caminhou um quarteirão, eu lembro que era um quarteirão bem longo. Ele caminhou aquele quarteirão quase que inteiro segurando na mão daquele casal desconhecido. E aí, quando ele olhou para cima e viu que não era nem meu marido, nem eu, né? Ele levou um susto. E ele olhou para trás e ele soltou rápido a mão do casal e correu até nós. Então, a gente pode aprender com a criança, porque às vezes eles estão tão distraídos e acabam se perdendo dos pais. Mas o interessante é que ele buscou, no mesmo instante, ele buscou refúgio. Ele sabia que conosco ele estaria seguro. E é isso que nós precisamos fazer com Deus. É olhar para com quem nós estamos andando, para quem nós estamos dando a mão. Porque muitas vezes nós damos a mão para quem não deveríamos dar. Muitas vezes nós andamos com pessoas ou em situações ou em caminhos que não deveríamos andar. Tudo por quê? Porque como meu filho, que era pequenininho, estava distraído, nós andamos distraídos. Nós estamos tão envolvidos com as coisas do mundo, com as coisas do dia a dia, e nós começamos a dar as mãos para qualquer pessoa. Quantas pessoas namoram e não buscam saber com quem estão namorando e depois tem uma surpresa ruim? Porque descobrem que aquela pessoa não era a pessoa que realmente poderia ser uma bênção na vida dela. Quantas pessoas acabam passando por situações de violência, por situações de estresse, por situações de desespero, porque estão dando a mão para a pessoa errada, estão dando a mão para as coisas erradas, não olham para o alto, porque por que o meu filho deu as mãos para o casal e foi embora? Porque ele não olhou. Quando ele olhou para o alto, que ele viu que não éramos nós, ele já tinha caminhado um bom tempo com aquele casal. E é isso que nós, infelizmente, estamos fazendo no nosso dia a dia. A gente dá as mãos e sai andando sem olhar para cima, sem olhar para Deus, sem olhar para aquele que é o nosso refúgio. No caso da criança, o refúgio são os pais. No nosso caso, o nosso refúgio é o nosso Deus. O salmista falou isso. Deus, ele é refúgio, ele é escudo forte, ele é porto seguro. Você acabou de ler que porque o Senhor Deus é sol e escudo. Ele é sol e escudo. E o interessante do texto é que ele fala que Deus não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Então ele não recusa o bem para quem anda no seu caminho. Na presença de Deus nós temos luz real. Lá em João, no capítulo 8, no verso 12, diz que Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas. Jesus é a luz do mundo. Se você segui-lo, jamais você vai andar em trevas, ainda
que as trevas estejam ao seu redor. Ainda que haja escuridão ao seu redor, você não vai andar em trevas, porque o Senhor Jesus é a luz do mundo. Na presença de Deus, a luz real. E quando você anda na presença de Deus, a luz real e as trevas se dissipam. Elas não ficam na sua vida. Toda tristeza, todo pecado, toda angústia, todo desespero dá lugar à paz, ao descanso, à proteção junto do Pai. Fique junto dele. Busque essa luz, olhe para o alto. Não dê a mão para outra coisa que não seja Deus. Eu conheço uma moça que, quando ela namora e aí ela faz o que o namorado dela faz. Então, ela começou a namorar um rapaz, foi para uma determinada igreja. Terminou o namoro, começou a namorar outro rapaz que era espírita, foi para o espiritismo. Terminou o namoro, começou a namorar outro rapaz evangélico, foi para a igreja evangélica. Aí termina o namoro. Então, é uma pessoa que está perdida, que não sabe, está dando a mão para qualquer pessoa, está indo para qualquer lugar, não tem direção. E com o nosso Deus nós temos direção certa. É um caminho só. Jesus é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, vamos dar as mãos para Deus. Vamos olhar para cima, porque olhando para cima, você vai saber para quem você está dando as mãos. Não se esqueça dessa palavra. Que o Senhor grave este versículo no seu coração de uma forma profunda, porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor da graça e glória não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Certamente, se você andar em retidão com Ele, Ele não vai recusar nenhum bem a você. Tá andando em trevas? Tá tudo escuro? Tá tudo difícil? Pois olhe para cima. Olhe para cima, porque Ele é a luz. E Ele não recusa nenhum bem aos que andam retamente, em retidão. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque não tem como duvidar do Senhor. Mesmo que tudo pareça noite, mesmo não vendo dias ensolarados, ajuda-nos, Senhor, a confiar que o Senhor continua sendo Deus, que o Senhor é fiel e continua no controle de todas as coisas. Concede graça, Senhor, ilumina os meus passos, me protege, alegre o meu coração nesses tempos difíceis, alegra, Senhor, os nossos corações. Obrigada, Senhor, por cuidar de nós, mesmo quando nós estamos fracos, nós queremos te buscar, seja qual for a circunstância, e caminhar na tua presença todos os dias. Nós te agradecemos por todas as coisas, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Fica com essa palavra e, se Deus permitir, muito em breve a gente se vê de novo, tá? Deus abençoe, um ótimo dia. Tchau.